Que é? Então, milagre, a gente tem que pegar primeiro como que a gente entende por milagre, né? Você falar com as pessoas, algumas pessoas vão dizer que é quando acontece um impossível, né? Hum. É quando o impossível acontece. Mas essa definição não adianta, porque o impossível não acontece. Nunca. É, né? Se já é impossível. Pois é. Por definição, não tem como. Então, o impossível seria, por exemplo, regenerar a perna de um amputado. A pessoa Uhum. amputar e aí alguém faz uma oração e a perna. Aí seria impossível, seria um milagre mesmo. Que normalmente é uma crítica que a gente faz, né? Porque quando nós Isso. vemos milagres, a gente nunca vê, né, esses membros voltando, né? Isso. Tem gente que até aumenta, né, um pouquinho a perna, mas é meio suspeito. Exatamente. Ou alguém, sei lá, pular de um prédio e nascer asas e ele começar a voar. Só que o pessoal pensa, pô, mas aí é impossível. Exatamente, você tá falando que é impossível, impossível é isso, né? A não sei que seja um truque. Mas isso seria o impossível. Então, na verdade, o que as pessoas chamam de milagre, quando elas nomeiam algo como milagroso, são geralmente eventos improváveis. Hum, Então, e aí o que a gente tem que analisar é se esses eventos improváveis parecem ter alguma relação com a fé delas. E a uhum, psicologia já estudou isso, não só a psicologia, as áreas da saúde já estudaram. Que é, por exemplo, uma doença que tem um prognóstico ruim. Em torno de 10% das pessoas recuperam dessa doença. A hum, pessoa, quando ela tem fé ou quando ela ora, ela aumenta a probabilidade de recuperação? Ou quando ela vai para a igreja, um pastor faz a cura e ora com ela e faz isso, isso aumenta? Se ele fizer com 100 pessoas, vai ter um percentual maior do que 10% do que para poder curar? E não, não tem. Então, uhum, acontece exatamente o prognóstico esperado daquela doença. Então, são coisas improváveis e que as pessoas, quando acontece algo bom, elas atribuem uma intervenção divina, né? uhum, Eventos improváveis, eles contraintuitivamente acontecem o tempo todo, na verdade. Porque, beleza, você tem uma doença que tem 10% de chance de acontecer. Você tem coisas que tem menos do que isso. Sei lá, vamos supor que sobreviver a um acidente de avião, seja 5% de chance. Mas você tem acidentes de avião acontecendo com alguma frequência. sim. 5% das vezes vai ter sobreviventes ou algo assim. Estou chutando um número, mas vamos supor que seja em torno disso. 95% das pessoas vão morrer e aconteceu é a vida. Os 5% que sobreviverem vão pensar que é um milagre. Que é uma, com certeza, né? É, Inclusive, com essas, em relação ao avião, tem muito daquela coisa de sonhos, de premonição, né? isso. Da intuição. Ah, não, não tô com medo, mas quanta gente que tem medo, né? O avião é uma Exatamente. coisa que não passa muita segurança. Muita gente fala, ele pressentiu que podia acontecer algo, ele estava com medo, mas toda viagem de avião tem várias pessoas que estão com medo e falam isso, né? Então, Sim. é bem comum. Então, e nesses 5% sobreviventes, a gente tem ateus, muçulmanos, cristãos, hindus. Também não existe uma relação de que se a pessoa tiver fé, ela tem uma probabilidade maior de sobreviver a um acidente de avião, né? Então, são simplesmente quando eventos improváveis, que a pessoa considera favoráveis a ela, importantes emocionalmente para ela, acontecem. Porque Uhum. eventos improváveis que são ruins, ela não costuma dizer que é um milagre. Ou diz que é o inimigo, ou é a vida, né? Tem isso também, né? Tem isso. Quando é ruim, não foi um milagre, não foi um acontecimento. Isso. E os neutros, que são muitos, a gente não presta atenção. Por exemplo, um exemplo que eu dei lá no vídeo, eu estava falando disso, e de repente uma mosca pousou no meu braço. Aí eu falei, ó, qual que é a probabilidade, na hora que eu vou dar um exemplo, essa mosca em específico, de todas as moscas do planeta, pousar no meu braço nesse exato instante? Se você fizer esse recorte, parece ridiculamente improvável disso acontecer nesse instante, de todos os momentos. Uhum. Mas é porque eu fiz um recorte muito específico. Se eu falar qual a probabilidade de uma mosca pousar no braço de alguém nesse momento, gigantesca. Deve estar Enorme. pousando. Com, De várias pessoas. com certeza. É. Qual a probabilidade de uma mosca pousar no meu braço em algum momento? Gigantesca, já pousou várias vezes na minha vida. E aí eu só faço um recorte que parece que esse evento é extremamente improvável. Uhum. Só que ele é irrelevante, ninguém tá nem aí se a mosca pousou no meu braço. Mas quando tem um impacto emocional, parece ser uma coincidência, um evento improvável desse, parece uma coincidência. Por exemplo, se eu tivesse pedindo para Deus uma mensagem, alguma coisa de que uma pessoa que eu perdi está comigo e aí uma borboleta pousasse em mim ou alguma outra coisa pousasse, eu poderia interpretar esse evento como muito improvável, logo Hum. um milagre, um sinal de alguma coisa. Isso tem alguma relação com o toque, por exemplo? Pessoas com toque têm uma relação com comportamento supersticioso, de modo geral, porque o toque tem a ver com uma dificuldade de incontrolabilidade. Eles não conseguem Hum. lidar bem com a falta de controle, né? Eles sentem muita ansiedade com situações incontroláveis e com as emoções que eles começam a ter de ansiedade, tudo. E aí eles arrumam estratégias de ilusão de controle. Então, Hum. por exemplo, tem vários tipos de toque. Um muito comum é de contaminação. A pessoa que está contaminada, está com uma doença horrível. E aí ela começa a achar um ritual específico para se lavar.
Então ela lava a mão que tem que ser desse jeito, depois quatro para um outro lado, depois joga água na torneira, depois sabão em cima, e ela tem que fazer isso perfeitamente. Né? Uhum. Ela arrumou um ritual porque, na verdade, ela tentou várias coisas diferentes, ela ficou lavando a mão por bastante tempo, até que coincidiu da ansiedade dela, por outros motivos, ter diminuído em algum momento, depois que ela fez uma combinação específica. E aí isso Uhum. aumentou a probabilidade dela voltar a fazer essa combinação específica. E aí ela passa a ter uma série de regras em que ela tem uma ilusão de controle sobre a ansiedade ou sobre um perigo, se ela tem medo de alguém invadir a casa dela, ela tem que trancar de uma forma específica, e por aí vai. Então ela começa a agir com ilusão de controle. E por que isso tem a ver com o pensamento supersticioso? Muito da superstição é dentro dessa ilusão de controle. Ela surge num contexto em que existe desde que existe a humanidade, o pensamento religioso e o pensamento supersticioso. Ela surge num contexto que não existia ciência, nem filosofia existia. Então a gente vivia muito vulnerável ao ambiente, à natureza, aos predadores, etc. E nesse momento, se por exemplo está rolando uma tempestade, e aí essa tempestade está me impedindo de prosseguir para onde eu tenho que ir, e eu estou preso, e estou lá desesperado para a chuva passar logo. E aí eu começo eu não consigo passar e de repente eu imploro para a chuva parar, falo para o céu para a chuva parar, e pouco depois a chuva para. Isso aumenta a Uhum. probabilidade da próxima vez que tiver tendo uma tempestade, eu pedir para a chuva parar. Ou fazer alguma coisa semelhante. Porque isso dá uma ilusão de controle. A Sim. ideia de você não ter controle sobre as pragas, sobre a chuva, sobre as doenças, sobre a morte, sobre o meu destino, sobre a melhora, sobre várias coisas, faz com que as pessoas desenvolvam superstições. Uhum. Desenvolvam estratégias que dão ilusão de controle o tempo todo.